A nova espada de Boruto finalmente é finalizada. Um avanço para Inojin e o início da batalha. É isso que nos hoje no capítulo 28 de Boruto to Blue Vortex, logo após a vinheta. O capítulo se inicia com Inojin treinando sentado ao chão. Uma área luminosa surge à sua frente e vemos Boruto e Koji parados ao fundo, observando o garoto praticar. Boruto elogia impressionado por ele realmente ter conseguido criar aquela habilidade em apenas um dia. Inojin olha para o rapaz e diz que será direto, que está ali por Konoha e por Himawari, mas ele não o aceitou e nem o perdoou pelo que ele fez. Boruto diz que sente o mesmo e que ele não significa nada para ele, mas que se por acaso Inojin fizer sua irmã chorar, ele irá raspar todo o cabelo dele. Boruto desaparece usando seu Hiraishin, deixando o garoto confuso. Indo até a Vila da Folha, Mitsuki entra na sala onde estão Sai, Konohamaru e o assistente Kubo. Ele diz que Konohamaru pode sair. O sensei se levanta enquanto se dirige para fora. Sai entra em contato com o time sensorial, dizendo que quer ter acesso a todo tipo de comunicação que Konohamaru teve nos últimos dias, independente de com quem seja. Sai descobre que a última comunicação foi na noite anterior, durante o contato programado. Kubo finalmente começa a interrogar Mitsuki e somos levados até Boruto, que finalmente recebeu sua nova espada de Sumire. Ela explica que modificou a lâmina para melhorar a resistência e melhorar o ataque, com exceção da guarda de mão. Tudo havia sido alterado. Ela também explica que ao ativar o estilo de espada Uchiha Hagoromo, a própria espada vai continuar mantendo ele de forma automática. Boruto testa isso e finalmente nota que a espada está sugando um pouco de seu chakra, e ela concorda e diz que ele não precisa se preocupar. Isso é o que fará o Jutsu ser mantido ativo, enquanto ele ainda possui chakra. Boruto acha aquilo maneiro e a garota explica que ele deve tomar cuidado, porque uma pessoa que não tem o chakra registrado na espada, ao tocar nela, terá todo o seu chakra sugado rapidamente. O rapaz a olha e ela explica que fez isso como um sistema de defesa para caso seja roubada. Boruto e Sasuke já têm seus chakras salvos e o dela também para que faça manutenções. Boruto entende que é um sistema de defesa usado em armas científicas. Sumire confirma e diz que tem mais algo, um certo material especial que foi incorporado. A gente tem essa menção aqui a esse metal especial que foi adicionado, né? Não temos muitos detalhes sobre nada, então eu vou lançar aqui uma teoria que eu acho que poderia ser, mas pode ser algo totalmente novo relacionado ao universo de Naruto. Mas eu acredito que talvez o metal especial que a Sumire colocou nessa espada do Boruto poderia ser o metal chakra. Para quem não lembra, existe esse mineral no universo de Naruto, desde Naruto Shippuden, onde é um tipo de metal especial feito para a condução de chakra. O próprio Azuma usava isso naquelas armas que ele portava nos punhos, né? Ele usava para moldar o chakra de evento dele e ter mais efetividade durante o combate. E eu acredito que possa ser isso o que a Sumire colocou na espada. Pelo fato de ela absorver chakra, pelo fato dele já ter essa propriedade de usar o chakra para aumentar os golpes dele, né? Eu acho que faria total sentido ser esse metal em específico que tá lá para aumentar o poder dos ataques, né? O Boruto poder moldar os ataques da espada e ser ainda mais forte. Mas, levando em conta que é o universo de Naruto e existem outros materiais totalmente especiais, como por exemplo o das espadas dos 7 espadachins da névoa, ou até mesmo as armas do Rikudo Sennin, pode ser algo totalmente novo na história. Mas eu vou chutar que é o chakra de metal, beleza? Indo até o escritório do Hokage, vemos Shikamaru explicando para Shikadai o que irá acontecer, o ataque das árvores na vila e que irá colocar um plano em ação. Shikadai se enfurece perguntando se ele irá mesmo lutar ao lado de Boruto depois de tudo que ele fez, já que foi ele quem matou o 7º Hokage. Shikamaru se vira e diz que no dia que assumiu o cargo, prometeu que não abandonaria seus ideais, algo que ele aprendeu com Naruto. Para proteger a vila, ele decidiu seguir assim, e acredita estar indo no caminho certo. Ele afirma que Boruto é indispensável para derrotar os Shinjo, e que se ele não deseja lutar, ele não é obrigado, apenas pede para que não conte nada a ninguém sobre aquilo. Shikadai diz que tudo bem, e pede por suas ordens. Ele diz que Himawari também vai entrar naquilo, igual a Sarada, que querem se tornar shinobis para ajudar o Boruto. Algo idiota em sua visão. E ele sabe que tanto Inojin como Chocho não deixarão a Himawari sozinha. Então, se Shikamaru der a ordem, ele agirá como um shinobi e vai ignorar seus sentimentos e cumprir a missão. Indo até o esconderijo, vemos Inojin conversando com Koji. O garoto pergunta o porquê dele não contar tudo exatamente como acontece para que tenham mais sorte, já que ele sabe sobre o futuro. Koji olha para o garoto e pergunta se por acaso ele soubesse que ele ia morrer na luta contra o Jura. Será que ele ainda teria coragem de ficar na missão para proteger Himawari? Será que suas pernas não fraquejariam no momento necessário? E como resultado, se ele não tivesse morrido naquela hora, Himawari não teria despertado o poder da Kurama. Koji diz que a lógica disso é que ao contar o futuro, ele já está o mudando. Então, para alcançar o futuro desejado, eles têm que saber a menor quantidade de informações possível, porque mesmo que seja por boas intenções ao contar,
tudo pode ir em uma direção totalmente diferente. Koji diz que aqueles que sabem o futuro são as singularidades, e só deles existirem já atrapalha o fluxo do tempo. Quanto mais existirem, mais o futuro se ramifica e mais complicado fica de entender, o que faria eles perderem sua vantagem. Por isso ele escolhe o que contar, por isso controla as informações, para garantir que cheguem ao melhor futuro possível. E Nojin pergunta se por acaso, ao não contar nada e apenas deixar as coisas fluírem, talvez ainda alcançariam um resultado positivo. Koji fica em silêncio por alguns segundos e diz que se as decisões são certas ou erradas, eles só vão poder ver quando tiver o resultado. Então dali em diante devem deixar as coisas na mão do Boruto e do Shikamaru. Vemos a imagem de um dos futuros de Koji, onde Eida e Himawari morreram, com Nojin abraçando a mais nova. Enquanto Koji diz que pelo menos esses futuros eles devem tentar mudar. A gente viu aqui uma explicação muito básica de como funciona a viagem no tempo, né? Basicamente é realmente isso aqui. É tipo, existe um futuro, o Koji sabe desse futuro, e ao contar sobre ele já está colocando esse próprio futuro em risco, porque as mudanças vão acontecendo, né? Você sabe de uma informação que você não sabia anteriormente. É quase um efeito borboleta. Se você não tomar cuidado com o que você faz, até uma pequena mudança pode destruir completamente o futuro. Então é muito simples aqui, né? E ele apelou para esse lado mais sentimental do Inojin sobre a morte da Himawari para colocar ele sob controle. Então é basicamente isso aqui, uma explicação muito básica de viagem no tempo, de como funciona o fluxo de tempo, né? A mudança temporal, pelo menos. O dia finalmente chega. Shikamaru estabelece comunicação com todos os envolvidos. Ele avisa que aquilo é uma comunicação não oficial, então só os que estiverem ouvindo sua voz são os participantes da missão. Ele começa a explicar que existiram duas atenuantes. A primeira é que enquanto estiverem nessa missão, eles não são inimigos do Boruto. Como na situação atual, Boruto, ainda um criminoso, vão tentar impedi-lo, e o objetivo de todos ali é dar suporte a ele e garantir que não o atrapalhem. E o segundo é que aquela comunicação está sendo feita a partir do círculo de transmissão, o novo jutsu de Inojin. Shikamaru diz que o inimigo dessa vez é Mamushi, que tem a capacidade de se multiplicar e apagar a própria presença. Então o jutsu de Inojin é indispensável. O garoto começa a explicar como a técnica funciona, e ele diz que é igual a um jutsu de transmissão de mente. A diferença é que todos ali são como receptores e é capaz de captar as vibrações dos corpos ao redor. Sumire fica um pouco confusa, e Inojin explica que os objetos e pessoas emitem vibrações. Usando dessa habilidade, eles vão conseguir encontrar o Mamushi pela frequência das vibrações e poderem capturá-lo. Shikamaru diz que eles não precisam se preocupar tanto, porque ele irá os indicar quando achar algo fora do normal. Apenas precisa explicar como funcionam as habilidades de Mamushi e quais os detalhes daquela operação. Inojin nota uma movimentação estranha e vemos Mamushi andando por Konoha despreocupado, perguntando aos civis se eles conhecem a Eida. Inojin avisa Shikamaru, que passa as informações da localização para Koji, que logo em seguida indica a Boruto o portal mais próximo. O rapaz se teletransporta e Shikamaru reclama por ele ter chegado mais cedo que o esperado, e Koji explica que na verdade era esperado. O futuro já estava mudando. A gente teve uma explicação um pouquinho mais aprofundada sobre como funciona esse sistema de comunicação do Inojin que ele criou, né? E é relativamente interessante, mas também é relativamente fácil de entender realmente, assim. Porque se a gente parar para analisar bem, continua sendo um time de comunicação sensorial, né? Só que o problema é que, como o Mamushi consegue se defender dessas capacidades, ele consegue blindar o próprio corpo para que você não possa sentir ele por meio do sistema sensorial, você vai usar as vibrações presentes no corpo dele. E o Inojin consegue localizar isso a partir dali, né? Então, tipo assim, eu achei interessante esse jutsu aqui. Faz sentido ser algo mais simples e faz sentido ele ter conseguido dominar em apenas um dia. Afinal de contas, ele realmente já tinha a base para isso, né? Tipo, é um sistema de comunicação mais avançado que tem uma segunda propriedade, que é o controle das vibrações que tem no ambiente ao redor. Os objetos e as pessoas emanam vibrações e agora o Inojin pode localizar as pessoas por meio dessas vibrações. Muito simples de entender também. Eida se mostra levemente preocupada com Mamushi, enquanto Daemon diz que não deixará fazerem nada com ela. Sarada diz que irá se dirigir até o local, mas Shikamaru fala que não. Ela deve ficar parada porque, como Mamushi pode se multiplicar, eles devem ficar em áreas separadas para caso novos surgem. Shikamaru pergunta como está com Mitsuki, e ele afirma que não parece que vai sair dali cedo, e pergunta se deve fazer algo. O oitavo diz que não. Ele deve deixar para aproveitar a bagunça na vila. Shikamaru fala que o objetivo de Mamushi é Eida, então eles devem estar preparados caso algo aconteça. Boruto irá enfrentá-lo de frente e se dirige para lá por meio do Hiraishin, e Kawaki dará suporte caso seja necessário. Mamushi demonstra que já se multiplicou ao ter mais um em uma janela no alto. O Shinju começa a se afastar dali, mas como um raio, Boruto surge golpeando Mamushi e o destruindo com um único movimento. Boruto manda todos saírem dali se não quiserem morrer. Os civis se assustam e começam a correr. Mamushi cria mais 4 clones e todos saltam na direção de Boruto.
O Nukenin começa seu combate contra os 4 clones, conseguindo destruir mais um, só que é golpeado nas costas por mais 2 que é jogado no chão. Todos abrem a boca ao mesmo tempo, disparando labaredas contra o rapaz, que é consumido pelas chamas em segundos. Um dos mamutes se mostra preocupado ao destruir uma das construções, e possivelmente irritar Jura ao desobedecê-lo. O fogo desaparece em um segundo. Boruto aparece de pé, com seu karma ativado, dizendo que não consegue se acostumar àquela sensação desconfortável ao absorver algo. Finalizando o capítulo. Outra coisa, aqui eu achei interessante ver que o Boruto realmente usou o karma, o que desde o início do mangá é algo que ele tá tentando não fazer, né? Tanto que ele fica muito preocupado todas as vezes que ele tem que ativar esse poder, até mesmo quando o Kawaki tá perto, porque ele era obrigado a ativar ele sem querer, né? Porque os dois karmas ressoavam. E aqui vemos que o Boruto já está um pouquinho mais livre de usar o karma, né? Ele já está querendo usar esse poder. E isso aqui possivelmente tem a ver com o contrato que ele fez com o Momoshiki, né? O Momoshiki não tenta brigar com ele, não tenta tomar o corpo dele, ele pode usar os poderes dos Otsutsuki, né? Do karma que está presente nele. E a gente não sabe exatamente agora se o Momoshiki já vai aparecer ali, né, controlando o corpo do Boruto para atacar o Mamushi, porque até onde eu me lembro o acordo deles era só com o Jura, só para matar o Jura, né, no caso, mas pode acontecer do Momoshiki aparecer e ser tipo uma salvação de roteiro, né, tipo igual a Kurama, quando o Naruto estava numa situação muito pesada, a Kurama ia lá e transformava o Naruto para ele conseguir suportar a batalha que ia chegar. Pode ser isso que vai acontecer aqui, não sei. E é interessante ver o quanto que essa parte sobre a viagem no tempo, sobre mexer com o tempo nesse capítulo, né, do Koji foi interessante. E eu acredito que talvez o que o Koji está fazendo é garantir que no futuro o Boruto consiga despertar o Jogan. E por isso que ele está mexendo as pecinhas do jeito que precisa. Porque talvez o Jogan seja essencial para o futuro, né? Porque até agora é o poder que a gente não tem realmente uma explicação completa sobre ele. A gente tem menções no anime, mas a gente não tem nada no mangá, a gente tem momentos vagos. Então, tipo, talvez o Koji esteja fazendo isso, ele esteja garantindo que no futuro o Boruto vai conseguir despertar o Jogan. Comentem o que vocês acham dessa possibilidade, se inscreve no canal, deixa seu like, manda pros seus amigos que eu não me ajudar e me fala se você gosta de Boruto e se você quer que eu continue falando do mangá aqui, porque eu tô muito empolgado com esses últimos capítulos do mangá, eu tô achando eles bem divertidos, bem empolgantes, e eu acho que esse aqui é um capítulo bom também, muito mais conversa e explicação, mas é um capítulo bom. Então comenta aí se eu quero saber o que você acha da sua opinião, hypa aqui o vídeo pra me ajudar pra chegar em mais gente, e toda semana aqui eu tô falando de Mokushiro Kinyoshi e de outros animes, e talvez agora eu comece a falar de Boruto, só vai depender se vocês gostarem, beleza? Até a próxima, tchau!